Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre Maria, mãe de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas antes eu quero deixar claro que eu não quero de forma alguma desrespeitar o catolicismo, os católicos ou a própria Maria. Eu quero apenas expor aquilo que a Bíblia nos ensina de uma forma respeitosa, tentando expor aquilo que eu acredito, porque muitas pessoas perguntam o que eu acredito e muitos pensam que eu odeio Maria, mas na verdade não. Eu apenas não creio da mesma forma que os católicos, porque a Bíblia não nos diz isso. E a minha maior divergência em relação a ela, em relação ao catolicismo, está nisso. O fato de se afirmar que a Mariologia, ou tudo aquilo que está relacionado a Maria, é algo que a Bíblia está dando amparo, sendo que na verdade não é bem assim que acontece. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre isso. E eu quero dizer para você que a Igreja Católica, ela possui alguns pontos relacionados à Mariologia. E eu quero trazer, em primeiro lugar, o que eu creio que seja um dos mais importantes e que a compreensão errada disso traz um entendimento errado para todos os outros que eu vou mencionar nesse vídeo e quem sabe até em mais 2 vídeos falando sobre esse assunto. E o primeiro que eu quero mencionar é a afirmação de que Maria é mãe de Deus, Maria Theotokos. Essa é uma divergência, um debate antigo já. No ano 431, houve um concílio chamado Concílio de Éfeso, que é uma reunião de bispos, discípulos e presbíteros. Enfim, a igreja se reuniu para debater sobre esse assunto. Porque havia um homem chamado Nestório que ele começou a divergir da posição de que Maria era mãe de Deus. E ele começou a dizer que Maria era mãe de Cristo, Christotokos. E essa posição, ela é uma posição que ela é muito mais próxima do que eu acredito. Só que o problema de Nestório foi que para defender essa ideia, ele apelou para a ideia de que Cristo, ele é apenas humano, ele não era divino quando ele esteve aqui. E isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia contra Deus. Então, houve esse concílio e eles decidiram que ele era um herege, que ele era anátema, amaldiçoado, que as ideias que ele estava propagando eram ideias mentirosas. E nesse ano, no ano 431, ficou definido que Maria era Theotokos, mãe de Deus. E algo interessante é que essa reunião, ela teve como proposta trazer a ideia de que Cristo era Deus, era divino, combatendo as heresias que Nestório estava espalhando pelo meio do povo, pelo meio da igreja. Então, esse concílio aconteceu para isso, para trazer o foco em Cristo como sendo Deus, como sendo homem ao mesmo tempo. E não trazendo um foco para Maria, não trazendo aquela ideia de que ela era mãe de Deus e que ela deveria ser adorada. Então, esse concílio não teve esse objetivo. E eu pergunto para você agora, você acredita que Maria é mãe de Deus ou que ela é mãe de Cristo apenas? Então eu quero trazer algumas reflexões sobre esse assunto. Primeiro ponto, será que Maria é mãe do Espírito Santo? Será que Maria é mãe do Deus Pai? Nós precisamos entender que existe uma relação na Trindade. Os 3 se complementam, os 3 são um, os 3 estão juntos, estão unidos, trabalhando em prol do seu reino. Então, será que Maria é mãe do Espírito Santo? Ou de Deus? Nós sabemos que não. Ela é mãe de Cristo, ela é mãe do Deus Filho, aquele que veio para morrer no nosso lugar e se fazer servo enquanto ele esteve aqui. Depois que ele foi elevado aos céus, ele já não está mais em posição de servo, ele está em posição de autoridade. Então, Maria, ela é mãe de Cristo. E o argumento da Igreja Católica é justamente esse. Cristo não é Deus e Maria não é mãe de Cristo, então automaticamente ela é mãe de Deus. Se fosse muito simples assim, seria muito fácil, né? Não haveria divergência, mas na verdade não é dessa forma. E eu, particularmente, não tenho problema nenhum em dizer que ela é mãe de Deus. Só que o problema é que nós precisamos deixar ressaltado essas coisas. Será que ela é mãe do Espírito Santo, mãe de Deus? Na verdade não, a Bíblia diz que não existe ninguém antes dele nem depois dele. Ele é eterno. Ele é aquele que criou todas as coisas. Esse verbo que o Espírito Santo colocou na barriga de Maria, colocou no corpo dela para ser gerado por meio dela, por obra do Espírito Santo. Olha que legal, cara, essa interação. Você imagina o Deus Espírito sendo usado pelo Deus Pai para criar o Deus Filho no corpo de uma mulher. Olha que massa, né? Que sobrenatural pensar desta forma. Então, essa ação do Espírito Santo, trazendo o foco nele, o foco deve ser nele, a obra é dele, não daquela que está gerando, mas daquele que gerou nela. Então a Bíblia traz para nós essa ideia do verbo. O verbo que estava lá no início, na criação do mundo, é o mesmo verbo que se fez carne, como diz João 1:1. O verbo se fez carne. Ele já era Deus, ele já existia. A natureza divina de Cristo é eterna. Ela não foi criada com Maria depois que ela gerou ele. Ela já estava nele. O que Maria gerou foi a natureza humana de Cristo. Por isso que eu acredito que era mãe de Cristo, e não mãe de Deus nesse sentido amplo, como sendo mãe dos 3. Entende? Então, é perigoso a gente afirmar que ela é mãe de Deus sem levantar essas questões.
Porque quando nós fazemos isso, nós começamos a abrir espaço para tudo o que diz em relação a ela, sobre a questão que ela é imaculada, que ela é a Santíssima, que ela foi assunta aos céus, que ela intercede por nós. Todas essas coisas eu vou falar no próximo vídeo, porque o tempo é curto. Então a gente precisa de mais vídeos, mais tempo para poder explicar cada um, e eu vou fazer isso com cada um desses pontos. Mas hoje eu quero me atentar para a Maria como sendo intercessora. Eu já falei sobre como sendo mãe de Deus, e agora eu quero falar sobre ela como intercessora. E eu quero ler um texto para vocês, porque, assim, muito dos dogmas, na verdade a maioria dos dogmas da Igreja Católica, eles não têm uma base bíblica. Eles têm textos aleatórios que não estão falando sobre aquele assunto determinado, e são textos usados com esse propósito, partindo por emocional. Olha, mas ela é mãe de Cristo, como que ele não ia permitir que ela tivesse essa função de intercessora? E eles usam aquele texto onde ela pede naquele casamento para que ele transforme a água em vinho, dando a entender que, como ela fez isso lá, hoje ela intercede por nós também. Mas, viu, eu quero dar uma notícia para vocês. Eu sei que isso é duro para os católicos ouvirem, mas com todo o respeito que eu tenho por vocês, mas Maria está morta, gente. Maria está morta. Ela não ressuscitou. O único que ressuscitou e está vivo é Cristo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Nós vemos isso na Bíblia inteira. Ele é o único que ressuscitou e vive eternamente. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Então, concorda comigo que se Maria estivesse ressuscitado e se ela tivesse sido assunta aos céus, ia ter que ter isso na Bíblia? Ia ter que estar escrito de uma forma muito clara isso na palavra? E não está. E João, o apóstolo ao qual Jesus falou para Maria lá na cruz, olha, cuida dele, ele é teu filho, e cuida dela, ela é tua mãe. Concorda que João, que conviveu com ela, se ele tivesse essa concepção, essa ideia de que Maria era intercessora, ele deveria, de alguma forma, escrever isso nas cartas dele. Porque as cartas dele foram escritas muitos anos depois da morte de Cristo. Então, com o passar dos anos, ele iria amadurecer essa ideia de que ela era intercessora e iria passar isso para a igreja, mas ele não fez isso nas suas cartas. E nós podemos ver até, por sinal, na sua primeira carta ele traz para nós um ensinamento interessante. Ele nos diz assim, 1 João 1, versículo 2. Temos um advogado, Paracletos é a palavra no original grego, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha que interessante. A palavra diz que nós temos um advogado, João, o apóstolo João, que estava com Maria, dizendo que nós temos um advogado. E quem é esse advogado? Cristo, o justo. Está no singular. Não existe outros justos, outros santos. Não existe outros que sejam imaculados ou que sejam sem pecado. Apenas Cristo é desta forma. A Bíblia nos relata desta forma. Concorda que se Maria também fosse, deveria estar relatado? Nós temos mais um texto no próprio apóstolo João. E ele nos diz assim, 1 João 5, do 11 ao 12. Deus nos deu a vida eterna, e esta está em seu Filho. E quem tem o Filho e tem a vida? Se ele diz que quem tem o Filho tem a vida, e quem tem a vida está em Deus, automaticamente ele diz que Cristo é suficiente. Que Cristo não precisa de intermediários. Que Cristo não precisa de ajuda. Ele é suficiente, ele é poderoso. Ele consegue fazer tudo sozinho, ele tem poder para isso. Ele não precisa de alguém ajudando ele. Muito menos de Maria, sua mãe, porque ela está morta. Ela morreu. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo de uma forma mais detalhada. E eu vou mostrar para você que ela não foi assunta aos céus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não nos diz que ela foi assunta aos céus. E eu vou explicar para você como que foi a vida de Maria depois que Jesus morreu, aonde ela ficou, aonde ela foi sepultada, provavelmente, né? Temos 2 lugares para isso. Enfim, toda a história para você ver que não bate essas informações. Mas vamos voltar para o fato dela como intercessora. Olha o que a palavra nos diz. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, vírgula, homem. Cara, que sensacional, né? A palavra ela é maravilhosa. Ele ressalta no final que Cristo é homem. Olha ele mostrando a natureza humana de Cristo. Mas olha o que ele diz para nós no começo. Há um só mediador entre Deus e os homens. Qual que é a dificuldade, meus amigos, de entender que existe só um mediador? E que esse mediador é Cristo. Que esse mediador é aquele que ressuscitou e está vivo do lado do Pai, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E que ele não precisa de mais ninguém para fazer isso. Outro texto. Romanos 8, verso 34. Cristo Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que interessante. Ele está à direita de Deus, reinando sobre a sua igreja e também intercedendo por nós. Ele faz várias funções, porque ele é suficiente. Porque ele é poderoso, porque ele não precisa de ajuda. Ele que é o nosso intercessor. Olha outro texto. Hebreus 7,
25. Ele pode salvar totalmente por ele os que se achegam a Deus. Esse texto está afirmando algo que a palavra fala várias vezes. Cristo é suficiente. Ele não precisa de ajudantes para interceder, para salvar, para orar. A oração uns pelos outros aos santos é para pessoas vivas, pessoal. Não tem como um morto interceder por nós, nem um santo interceder por nós. Não tem como um morto fazer isso. E nem entre eles. É apenas nós, o corpo de Cristo aqui, que estamos vivos, intercedendo um pelos outros. E nós temos um mediador, que é Cristo Jesus. Mais um texto. 1 João, capítulo 2, verso 1. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele afirma essas coisas, ele deixa muito claro para nós, existe apenas um justo, o justo. Quando a Bíblia afirma que nós somos santos em Cristo, é porque ele opera em nós a transformação. É porque a glória é dele, porque ele tem a honra de receber esse título de ser justo, e a partir do momento que nós aceitamos ele na nossa vida e somos justificados dos nossos pecados por meio dele, nós somos considerados santos, mas não pela nossa capacidade, não pelo que nós fizemos na nossa vida, mas porque ele nos santificou. Ele, como sendo santo, justo, poderoso, ele nos santifica por meio da sua obra na cruz. Gente do céu, isso é maravilhoso. Pensar nisso, enxergar essas coisas. Olha mais um texto. João 14, do versículo 16 ao 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Quando Jesus ele vai subir aos céus, ele está com os seus discípulos e ele faz essa promessa. Olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar Maria para vocês. É óbvio que não, né, gente? Ele envia o Espírito Santo, o Consolador. E, gente do céu, isso é até uma blasfêmia. Não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é que você atribuir ao diabo algo que Deus está fazendo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que quando você atribui a Maria uma função que não é dela, que a Bíblia é muito clara dizendo que apenas Cristo tem essa função, é uma blasfêmia. Não contra o Espírito Santo, mas é uma blasfêmia contra Deus. É uma heresia. É um absurdo, na verdade, a gente falar isso. Depois de tudo que Cristo fez e morreu por nós, nós sabemos que ele fez essa promessa. Olha, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador, o Espírito Santo. E ele vai fazer por vocês o que eu estou fazendo. Porque Jesus vai estar junto com o Pai, assentado à sua direita. Enquanto isso, o Espírito Santo está aqui fazendo esse papel. Então esse papel não é de Maria. Ela não intercede por nós, pessoal. Quem intercede por nós é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Veja que a minha divergência é essa, meus queridos. A Bíblia ela é muito clara em relação a isso. E os argumentos da Igreja Católica para dar base que Maria, nossa intercessora, são apenas dogmas, doutrinas de homens, coisas que foram criadas por pessoas lá atrás, e eles querem empurrar isso para nós, para que nós aceitemos. Mas a Bíblia é totalmente contra isso. Ela não diz isso para nós. Tem bastante texto, tá, pessoal? Só que eu não vou falar todos aqui por causa do tempo do vídeo. Mas no próximo vídeo eu vou falar mais um pouco sobre os outros assuntos e a gente vai voltando sobre esse. Tem mais um texto, olha aqui. João 14, no versículo 26. Mas o Consolador, e a palavra aqui no original para Consolador é Paracletos. É a mesma palavra para advogado, é a mesma palavra que é usada no Espírito Santo, no original. E ele continua. O Espírito Santo, olha, o próprio texto já diz o que é o Consolador, o que é o Paracletos. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. Cara, que interessante. Olha como que a palavra, ela não mente. Ela se explica. Ela é suficiente para nós. Não tem como, meus queridos, nós lemos todos esses... Tem mais. Você que quiser que eu mande mais textos, eu vou te mandar mais textos. Tem vários textos que falam sobre isso, dando a entender que somente Cristo é o nosso mediador. Somente Ele é o nosso Consolador na pessoa do Espírito Santo, que é das três pessoas da Trindade. E olha o que ele diz para nós em Apocalipse 12. Esse é um dos textos que a Igreja Católica mais usa para dizer que Maria é a mãe da Igreja, que Maria tem esse poder de interceder, de cuidar de nós. Olha que texto interessante. Ele diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. A Igreja Católica afirma que esse texto está falando de Maria, que o dragão, o diabo, ele está perseguindo Maria e a sua descendência. Cara, olha que complicado, né? Tentar colocar algo no texto que não está sendo dito. E ele continua. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus.
Cara, o próprio texto, ele deixa muito claro para nós. Eu li só o último versículo, né? Mas o versículo que a Igreja Católica usa é um versículo um pouco antes, né? Eles têm esse problema, eles leem um versículo isolado e não mostram o contexto. E até uma dica que eu dou para você que tem estudado, tem buscado aprender, quando te passarem um versículo, igual eu tô mencionando esses aqui, leia todo o capítulo. Ou, se possível, leia o livro inteiro daquilo que está sendo falado. Mas leia o capítulo antes, o capítulo atual e o depois. Você vai ver que o contexto, o que está acontecendo naquele momento, não está sendo falado sobre Maria. Mas é muito claro para aqueles que estudam a palavra que quando nós vemos a palavra mulher no Novo Testamento, ele está se referindo à igreja. E aqui nesse próprio versículo ele nos explica isso, dizendo no final ali: os que obedecem os mandamentos de Deus e os que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Esses são aqueles que estão sendo perseguidos. A mulher é a igreja. Esses que estão sendo perseguidos, não é a mulher Maria. Veja que o entendimento errado de Maria como sendo mãe de Deus e de Maria como intercessora, ela começa a abrir espaço para várias coisas. E estas coisas não têm base bíblica. Elas são apenas doutrinas criadas por homens, que quando nós colocamos à luz da palavra, fica muito claro que não tem base para isso. Dando continuidade ao assunto que nós estamos falando, hoje eu quero falar sobre Maria como sendo assunta aos céus. Eu quero deixar bem claro que não existe nenhum texto bíblico claro que fale que Maria foi assunta aos céus. Existem alguns textos que a Igreja Católica usa para tentar dar amparo para esta ideia que foi trazido de uma tradição lá atrás, que já existia essa ideia entre os primeiros cristãos, aqueles que tinham essa veneração por Maria, e isso foi dogmatizado pelo Papa Pio XII no ano 1950. Então, isso não é algo que a Bíblia está nos ensinando, mas é algo que a tradição, os dogmas têm ganhado força e eles têm sido maiores do que o que a palavra nos diz. E o texto que eles usam é Gênesis capítulo 5, versículo 24, que fala sobre a assunção de Enoque. E Enoque foi transladado, como o livro de Hebreus 11 reforça o que Gênesis fala, dizendo que ele não viu a morte. E eles também falam sobre 2 Reis, onde nós vemos Elias sendo levado aos céus por meio de um carro de fogo num redemoinho, que ele também não tem relato da sua morte, ele foi levado aos céus. Então esses dois casos, eles mostram que é possível pessoas serem assuntas aos céus. O próprio Jesus Cristo foi levado aos céus, ele foi assunto aos céus depois que ele ressuscitou. Então, a Bíblia ela mostra para nós que existem esses casos. Só que são apenas esses 3 casos na Bíblia de assunção. Maria não está escrito na Bíblia que foi assunta. Isso foi uma tradição daqueles que veneravam ela já lá desde o início da igreja. Mas a Bíblia não diz isso. E Deuteronômio 34, nós vemos também Moisés, que é um caso parecido, onde ele foi morto, ele foi sepultado, e o próprio Deus sepultou ele quando ele estava lá no monte, olhando para a terra prometida que Deus estava mostrando para ele, mas ele não pôde pisar na terra. Aí Deus fez esse sepultamento, e o corpo de Moisés não foi encontrado até hoje. Então, Moisés também teve essa morte diferenciada, digamos assim, e nós vemos em passagens que Moisés aparece no meio da história, mostrando a sua importância, a sua intimidade. Ele foi uma pessoa que viu a face de Deus, talvez seja o maior nome do Antigo Testamento devido à sua importância. Então, 3 pessoas na Bíblia foram assuntos, mas Maria não foi, e não está escrito. E eu penso dessa forma, se ela tivesse sido assunta aos céus, isso seria algo extraordinário na história e deveria estar relatado na Bíblia. Olha o que a doutrina católica fala sobre esse assunto. Nós temos o Padre Alex e nós temos também o Instituto Santo Atanásio, que publicaram esse assunto e escreveram esta frase. Maria ela é vista como a nova arca da aliança, o ventre que carregou o verbo. Assim como a arca habitava no Santo dos Santos, Maria se torna o Santo dos Santos, o templo aonde Deus habita. Ela é o primeiro sacrário vivo, o templo da Santíssima Trindade. É pesado, né? Cumprindo de forma plena a antiga promessa e sendo morada perfeita para o Verbo. Eu sempre vou rebater essas afirmações, essas doutrinas, esse entendimento infalível, né, que a Igreja Católica traz, como ela sendo a autoridade daquilo que é a verdade, com o que a Bíblia nos diz. Veja que eles têm esse entendimento que Maria é morada de Deus, morada da Santíssima Trindade, morada perfeita. E essa ideia de que ela é morada perfeita traz a ideia de que ela é a nova Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança no Antigo Testamento era o lugar onde a presença de Deus estava, onde estavam os 10 mandamentos, a palavra, né, no Antigo Testamento. E eles entendem que ela, por ter gerado Cristo pelo seu ventre, ela carregou no seu ventre o verbo, a palavra, o próprio Jesus Cristo. Então, com isso, ela é a nova Arca da Aliança. Só que isso é uma interpretação. Ela não é uma verdade bíblica. E eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que é o templo, a morada de Deus. E contrário ao que a doutrina católica nos diz. Olha o que a palavra nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e o 20.
Acaso vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Segundo o que a Bíblia nos ensina, em Coríntios, tem outros textos que falam isso também. Eu estou trazendo apenas um para o vídeo não ficar tão longo. Mas existem outros textos que falam isso também. Segundo o que a Bíblia nos diz, a morada de Deus não é Maria, não é o corpo dela, mas é nós, toda a igreja, todos aqueles que confessam a Cristo se tornam morada do Espírito Santo. E ele reforça a ideia de que isso só é possível porque nós fomos comprados pelo alto preço de Cristo. É a morte de Cristo que deve ser glorificada. É o propósito que ele cumpriu. Da mesma forma que Maria tinha o propósito, tinha o seu chamado de gerar o nosso Salvador, Cristo tinha o propósito de nos salvar e de trazer sobre nós essa oportunidade de nós, o nosso corpo ser morada do próprio Deus. Glorifiquem a Deus com o seu corpo, vivam de forma digna, porque vocês são morada do Espírito Santo. Então, a Bíblia não diz que Maria é morada do Espírito Santo. E com isso nós não podemos entender que ela é a nova Arca da Aliança. Isso daí é uma heresia. Isso não é algo bíblico. Isso é algo que vai contra o que a Bíblia nos ensina. Uma outra passagem que a Igreja Católica usa é quando ela fala lá do Monte da Transfiguração, onde Jesus está orando e aparecem Moisés e Elias. E eles dizem, olha, se aparecem Moisés e Elias, é sinal que Maria também ela está consciente lá no céu e ela também tem o poder de interceder por nós. Também todos os santos que é feito orações também têm o poder de fazer isso por nós, usando o Monte da Transfiguração como base para isso. Só que o Monte da Transfiguração, ele traz um outro ensinamento, não está falando sobre Maria. Nós temos também Rico e Lázaro, que também é usado para dar a entender, olha, tem o seio de Abraão, quem está lá no céu está vendo quem está lá no inferno, quem está no inferno está pedindo intercessão por quem está no céu. Mas vamos ler o que a palavra diz? Olha o que a Bíblia diz. Lucas 16, o verso 27. A Bíblia diz assim. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro para ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Quem está falando aqui nessa parte é o rico que está morto, que está lá no inferno, lá nas profundezas, e que está suplicando a Abraão, que está lá no seio de Abraão, juntamente com aquele pobre, né, que teve uma vida difícil, mas que foi para o céu. E ele está falando, olha, envia lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para falar para eles, para que eles não venham aqui onde eu estou. E ele diz assim, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para o lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Olha essa referência, Moisés e os profetas. Moisés e Elias. Ele sempre aparece dando a entender essa conotação de importância deles na história. Moisés e os profetas representam o Antigo Testamento, porque eles formam o cânon do Antigo Testamento. Se você pegar os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés e os profetas, é o Antigo Testamento. E eles têm essa importância e eles sempre são falados durante a história devido à sua importância. É uma cultura judaica sempre mencionar Moisés, Elias e os profetas. E ele continua. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. O rico está clamando, pedindo para que Abraão envie alguém para a sua família, para a sua casa, interceder por ele. Veja que o texto que a Igreja Católica usa como base para dar amparo a essa ideia de que existe uma intercessão dos mortos pelos vivos, é um texto que já está contradizendo essa ideia. Por isso que eu falo, meus amigos, quando nós lemos a Bíblia, existe uma libertação na nossa mente, em todos os sentidos. Nós vemos que muita coisa que é falada no meio da igreja, tanto a católica como a evangélica, não são verdades. E olha o que ele continua dizendo. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha a informação importante. Ele diz assim, olha, mesmo que vá um anjo lá e fale com a sua família, ele não vai adiantar, ele já tem ali os profetas, ele não vai entender, não vai adiantar eu mandar ele lá. O que esse texto está mostrando para nós? Que não tem a possibilidade de haver intercessão. O rico pedindo isso para Abraão e Abraão fazendo uma negação, dizendo, não vou enviar. Ele já tem ali os profetas, ele já tem a palavra para eles serem convencidos dos seus erros. Se isso não é suficiente, nem que alguém ressuscite, eles vão ouvir. Então, Rico e Lázaro não traz amparo para a ideia de que existe intercessão de mortos, de santos, de Maria, por aqueles que estão aqui na Terra. E vamos continuar. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, meus irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. A tradição judaica, ela traz uma ideia para nós de que eles não falavam assim, olha, a pessoa que você tanto ama morreu. Eles diziam, essa pessoa dorme.
E Paulo traz esse ensinamento para o meio cristão, dizendo assim, olha, aqueles que morreram em Cristo, eles não estão mortos, eles estão dormindo. E isso nós vemos em duas passagens do Novo Testamento do próprio Jesus Cristo dizendo. Nós temos a passagem da filha de Jairo, que está lá em Marcos 5,39, e nós temos em João 11:11, Jesus chegando lá no sepultamento de Lázaro, e ele dizendo, não, Lázaro dorme. Ele não diz Lázaro está morto, ele diz Lázaro dorme. E a menina, filha de Jairo, também, ele diz, essa menina dorme, ela não está morta. Então isso era um costume, era uma forma mais amável de se falar que a pessoa tinha dormido. Só que o que nós entendemos por meio do que a palavra nos ensina? Quando uma pessoa morre, a sua alma continua consciente. E é esse o entendimento que a Bíblia nos mostra. Quando uma pessoa morre em Cristo, ela está juntamente com Cristo consciente. Então toda a igreja, todas as pessoas na história que morreram até hoje, estão nesse momento com Cristo conscientes. Não é apenas Maria, não é apenas Elias, não é apenas Enoque, não é apenas Moisés, não é apenas os mártires. É toda a igreja está consciente. Paulo diz, eu prefiro morrer agora e estar com Cristo, mas por causa do meu povo, dos judeus, eu não quero isso. Então, ele preferia partir porque ele sabia que estaria com Cristo. Porque a morte, ou dormir, significa que o corpo morreu. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. E quando nós morremos, ou dormimos, o nosso corpo é que dorme, mas a nossa alma continua viva juntamente com ele. E isso, nós vemos uma base bíblica muito forte quando nós olhamos para o texto de 2 Coríntios 5:8, que diz assim, que nós estamos ausentes no nosso corpo, mas presente com o Senhor. Apocalipse 6, 9, 10 e Filipenses 1, 23 reforçam também essa ideia. E tem dois textos que, cara, esses dois textos são sensacionais para entender isso. Essa ideia de que as pessoas estão conscientes e que o corpo delas é que morreu. Olha o que esses dois textos nos dizem. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem que vai ressuscitar primeiro? Aqueles que morreram em Cristo. O seu corpo vai ser ressuscitado primeiro, dessas pessoas que morreram em Cristo. Porque o corpo está morto, mas a sua alma está consciente. E ele diz assim, depois disso, depois que essas pessoas ressuscitarem, os que estivermos vivos seremos arrebatados junto com ele. Olha, cara, isso daqui é uma promessa e é uma verdade bíblica sendo estabelecida de como que vai acontecer a volta de Cristo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, do versículo 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério. Olha, Paulo já trazendo uma revelação para nós. Nem todos dormiremos, o corpo morrer ou dormir, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que é corruptível em nós? É a nossa carne, é o nosso corpo. E é por meio disso que o sacrifício de Cristo veio agir, veio trazer justificação para o nosso corpo, para a nossa alma. Porque nós estamos aqui e o nosso corpo, a nossa carne, o pecado que habita em nós é o que nos leva a ser condenados. Então, aquilo que é corruptível, o corpo, esse que morreu, esse que está dormindo, ele está aguardando a volta de Cristo. E aqueles que estão em Cristo, eles vão ressuscitar primeiros e esse corpo vai ser revestido de incorruptibilidade, para que nós possamos adentrar ao céu com corpos glorificados. É isso que a palavra nos ensina. E ele diz assim, e é nós, aqueles que estivermos vivos na volta de Cristo, seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se vista de imortalidade. Tem mais textos que eu posso dar como exemplo também, mas eu não vou falar por causa do tempo. Só que isso mostra, meus amigos, que quem está lá com Cristo agora, inclusive Maria, não tem poder de ação sobre aqui na Terra. Tá bom? E nós temos mais um ponto também interessante para concluirmos esse assunto, que depois que Jesus ele morre e que ele olha para João e diz, olha, essa daí é tua mãe, cuida dela. Nós vemos que o início da igreja ele foi marcado por uma perseguição. Então houve-se um espalhamento de todos os discípulos de Cristo por todas as regiões, e isso combina muito com o que Cristo disse, que depois que eles fossem revestidos do Espírito Santo lá em Atos 2, eles pregariam o evangelho por Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a perseguição traz esse cumprimento de propósito na vida deles, que eles seriam espalhados. E o fato de Cristo pedir para que João cuide de Maria é porque ele já sabia que haveria essa perseguição e ele queria proteger a sua mãe. Então ele pediu para João, seu discípulo mais fiel, que esteve com ele até a morte, para cuidar da sua mãe. E a história nos mostra que Maria ela viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que é uma cidade que fica mais ou menos a 1000 quilômetros de Jerusalém. Olha a distância, olha o caminho que eles percorreram. E nessa cidade nós temos também
uma capela de Maria. É uma capela que existe essa veneração, né, de Maria por ela ser mãe de Cristo. Então, essa capela, por sinal, uma curiosidade, né, é a capela onde foi realizado o concílio de Éfeso, onde foi definido que Maria era mãe de Deus. Então, provavelmente, os indícios, a história nos mostram que Maria teve o fim da sua vida em Éfeso. E algo interessante é que a ilha de Patmos, onde João teve o final da sua vida e escreveu o livro de Apocalipse, fica a 100 quilômetros de Éfeso. Então, ela está muito mais perto do que Jerusalém. Então, no meu entendimento, mas isso não é uma doutrina bíblica, porque a Bíblia não fala isso, mas no meu entendimento é muito mais fácil Maria ter terminado a sua vida em Éfeso do que em Jerusalém, por causa da distância, por causa da perseguição que estava acontecendo. E até por sinal, a igreja de Cristo, a igreja gentílica, ela não foi constituída em Jerusalém. Ela foi espalhada pelo mundo, principalmente entre os lugares onde não eram judeus. Então, tudo isso traz essa base de que Maria viveu naquele lugar. E nesse lugar nós temos um túmulo, onde Maria provavelmente foi enterrada, só que nós temos também um túmulo em Jerusalém, que a doutrina, a tradição diz que ser o lugar onde Maria foi enterrada. Só que, cara, pense, eles eram pobres. Eu creio no sobrenatural de Deus. Deus poderia ter levado ela até Jerusalém, mas pela lógica, pelas condições, nós entendemos que é muito mais fácil que ela tenha terminado a sua vida em Éfeso do que em Jerusalém. Só que uma coisa é fato, não importa onde ela foi sepultada, os dois lugares existem. Então isso me mostra que Maria morreu. A tradição admite isso. Maria morreu. E fato é que se ela tivesse ressuscitado, isso deveria estar na Bíblia. Mas a Bíblia afirma que o único, não tem exceção. Não abre uma exceção para Maria porque ela é mãe de Cristo. O único que ressuscitou é Jesus Cristo. Então, se ela morreu, ela teria que ressuscitar para ser assunta aos céus. Ou como poderia acontecer com Moisés, o corpo dela ser levado, ser sepultado por Deus, só que também deveria estar escrito na Bíblia. Mas eu particularmente creio que, pela graça que Maria recebeu de ser mãe de Cristo, o corpo dela foi preservado por Deus. Só que a Bíblia não diz isso. Então, nós não podemos afirmar que porque o corpo dela não foi achado, porque ela era mãe de Deus, tentar intentar que ela foi assunta aos céus. Então, existem outros textos que falam sobre isso, só que devido ao tempo e para sermos mais objetivos, a gente não vai falar sobre eles. Mas eu espero que isso que foi exposto em relação à assunção dela seja algo mais claro e possa dar um entendimento legal para vocês, hein? Tá bom? Então agora, pessoal, quero continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre Maria como sendo imaculada. Esse é um dogma da Igreja Católica e, repito, não existe nenhum versículo bíblico que dê a entender que Maria é sem pecado, sem mácula, imaculada. Isso são interpretações que são criadas em cima de alguns textos que a Bíblia menciona. Então, o Papa Pio IX, ele criou um dogma na Igreja Católica com base nesta frase. Segundo a Igreja, Maria, desde o primeiro instante, foi preservada do pecado original por uma graça singular em vista dos méritos futuros. São princípios filosóficos teológicos, dizendo que Deus pode fazer, convém que ele faça, logo ele fez. Veja que esta frase ela é muito bonita, ela é muito atraente, tem uma cara de piedade, só que não tem isso na Bíblia. O texto que eles mencionam é Lucas capítulo 1, que nos diz assim: Alegre-se, agraciada, ou bem-aventurada, o Senhor está convosco. Essa é uma passagem onde é mencionado essa expressão, bem-aventurada. A Igreja Católica entende que quando a Bíblia diz que Maria é bem-aventurada, ela recebeu algo maior do que os outros cristãos, os outros santos da Igreja. Só que não é isso que a palavra nos ensina. Ela é chamada bem-aventurada pelo fato dela ser mãe do Salvador. Só que assim como ela tinha um propósito de vida, um chamado, um ministério, todos nós também temos. É óbvio que o chamado dela tem uma importância enorme na história. Só que o fato que eu quero trazer para vocês é que o chamado nosso, o chamado de qualquer pessoa na história, ele não deve trazer para essa pessoa qualquer tipo de veneração, devoção ou qualquer coisa do tipo. Mas olha o que a Bíblia diz para nós em Tiago capítulo 1, no verso 11. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A palavra nos mostra em Tiago que bem-aventurado não é apenas Maria. Toda vez que nós vemos essa palavra bem-aventurado, está relacionada a pessoas que cumprem a vontade de Deus. E isso, com certeza, Maria é um exemplo de obediência à voz de Deus. Ela obedeceu ao chamado que ela teve. Só que todos aqueles que recebem obedecem à palavra, que cumprem aquilo que eles são chamados, a palavra está nos dizendo aqui em Tiago que são bem-aventurados. Então, o fato dela ser bem-aventurada não faz com que ela seja imaculada, sem mácula. Entende? Quando nós olhamos para o início, os primeiros cristãos, a própria tradição católica tem lá no seu início, eles não reconheciam Maria como sendo imaculada, pois Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe divergência de pensamento nisso. Não tem como abrir-se uma exceção para ela. Se tivesse exceção para ela, a Bíblia mencionaria para nós, mas não é isso que a palavra nos diz. Nós olhamos para uma figura central da Igreja Católica, que é o Santo Agostinho, que traz muitas doutrinas para a Igreja Católica, é muito respeitado entre os católicos que estudam a Bíblia.
Ele próprio escreveu em um dos seus escritos, né, que ele não acreditava que Maria era concebida sem pecado. Então veja, uma própria referência da Igreja Católica não pensava desta forma. Ele diz assim: Maria foi concebida no pecado original, como todos nós, exceto Cristo. Olha, Agostinho, ele faz uma afirmação do que Romanos 3:23 nos diz, que Paulo diz, que Maria, ela foi gerada no pecado assim como todos nós, então ela não é imaculada. A veneração mariana, ela é algo que foi surgindo ao longo dos séculos por grupos específicos e não pelos pais da igreja, e ela foi ganhando força nesse meio, por aqueles que entendiam que venerar Maria era algo que era de Deus, que era algo que Deus se agradava de nós venerarmos ela, porque ela era bendita entre as mulheres, porque ela foi agraciada, porque ela foi a maior de todas as mulheres, segundo o que a tradição católica diz. Só que nós temos também São Tomás de Aquino, que criou o pensamento do tomismo no meio filosófico, e que era católico. Tomás de Aquino é um dos mais conhecidos no meio católico para aqueles que conhecem o estudo bíblico. E Tomás de Aquino também rejeitava essa ideia de que Maria era imaculada. Então você veja que dentro da própria Igreja Católica existem pessoas de referência, de peso, que não acreditam que ela é sem mácula, porque a Bíblia afirma claramente: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E existe uma outra expressão que é trazida também como um dogma dentro da Igreja Católica quando nós falamos de Maria, é que ela é santíssima. Só que, como todas as outras coisas, são ideias que foram criadas, doutrinas que foram criadas sem uma base bíblica. Esse título de santíssima, ele nunca é mencionado na Bíblia relacionado a Maria e nenhuma outra pessoa. O único que é mencionado com um lugar de honra, de uma forma especial, é Jesus Cristo, e ele é santo, 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 santo. Mas santíssimo não é mencionado essa palavra na Bíblia. Então, quando nós olhamos para o significado do que é ser santo é ser consagrado, é ser separado, é ser chamado para algo especial. Então, quando nós vemos o povo de Deus, o povo de Israel é um povo santo, mas não porque eles são bons, porque Cristo chamou, separou eles para algo especial. Da mesma forma, o templo, onde nós adoramos a Deus, ele também é santo, porque Cristo separou esse lugar para receber adoração. Então, santo não é o fato da pessoa ser boa, mas é aquilo que é separado. Jesus é santo, porque ele foi separado, porque ele foi chamado para algo maior. Ele é por natureza dessa santidade. A natureza dele é perfeita, por isso que ele veio aqui, mesmo estando em carne, mesmo sendo homem sujeito a todas as coisas que nós somos, tentações e tudo mais, ele não pecou, porque ele, na sua natureza, ele é santo. A essência dele é isso. Os objetos no templo também são santos, não porque eles são bons, mas porque Deus consagrou, separou eles para um objetivo. E Paulo, ele traz alguns exemplos para nós, eu quero citar apenas dois. Um deles está em Efésios capítulo 1, e o outro está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, onde ele chama toda a igreja, os cristãos, aqueles que estavam aprendendo e seguindo a Cristo, de santos. Então, essa expressão santos são para aqueles que foram separados. Quando nós olhamos para a obra da cruz, quando nós reconhecemos a Cristo, quando nós declaramos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor e Salvador, entende-se que no mundo espiritual nós morremos para este mundo e nascemos de novo com Cristo, separados, consagrados, santificados pelo poder dele e da sua palavra, para o objetivo de adorá-lo, para o objetivo de cumprir o nosso chamado em Cristo. Então, esse fato de ser santo, ele não depende de nós. E tem um texto interessante em Lucas capítulo 11, que ele nos mostra que Jesus, ele não tinha esse foco em Maria. Ele não quis trazer esse foco em Maria, esse tipo de veneração, essa devoção a ela. Ele mostra que o que é mais importante é obedecer à palavra de Deus, é obedecer à voz do nosso Senhor. Isso Maria fez com toda a maestria, sendo mãe de Cristo. Ela obedeceu à voz de Deus. E é isso que ele diz que é ser santo, obedecer à voz de Deus. E o texto nos diz assim: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas ele disse, ele aqui é Jesus Cristo respondendo dessa pessoa que estava elogiando ele, dizendo, olha, bem-aventurado o ventre que te amamentaste. E olha o que ele responde. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha que interessante. Cristo, ele não estava menosprezando Maria. Isso era comum na cultura judaica. As pessoas elogiarem as mães e os pais pela grandeza que os seus filhos tinham, por algo legal que os seus filhos estavam fazendo. Então as pessoas estavam reconhecendo o chamado de Cristo, aquilo que ele estava fazendo no meio daquele povo. Então eles elogiavam a mãe dele por ele estar fazendo assim, dizendo, olha, bem-aventurada você, porque o teu ventre gerou ele, com certeza você deu uma boa educação. Era mais ou menos assim que funcionava a cultura judaica. Só que Cristo, nesse momento, ele chama a atenção. Ele diz assim, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus, os mandamentos dele, e guardam esses mandamentos. Ele está chamando a atenção que mais importante do que a maternidade da sua mãe é obedecer à voz de Deus, é a parte espiritual, é obedecer à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele não está menosprezando Maria, mas ele não está também da mesma forma chamando a atenção para ela, como os católicos entendem que tem que ser feito, por ela ter sido mãe, por ela ter sido bem-aventurada, por ela ter sido santa, só que precisam ser expostas. Ela teve sim um chamado importante, nós devemos honrar isso, só que o honrar, ele não pode partir para a devoção, ele não pode partir assim, nossa, bem-aventurada, como você é abençoada, nossa, nós devemos venerar você pelo que você fez. Não, bem-aventurada, glória a Deus pelo que você fez,
Só que nós devemos estar muito mais preocupados em obedecer à voz de Deus. Isso é o verdadeiro significado de ser bem-aventurado. E Maria fez isso de forma majestosa na sua vida. E também nós temos um texto que está lá em Marcos, capítulo 3, no verso 31. Esse texto é um texto interessantíssimo. É um texto pesado para a Igreja Católica, eles não conseguem explicar isso, porque não tem explicação. A palavra é muito clara quando ela nos diz que Jesus Cristo teve irmãos. E olha o que o texto nos diz. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam ao redor dele, disse, eis que é minha mãe e os meus irmãos, portanto, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando nós olhamos para essas figuras de Maria como Imaculada, Santíssima e Virgindade Perpétua, a Igreja Católica ela não admite que Cristo teve irmãos. Ela não admite. Porque assim, quando você cria uma mentira, quando você cria uma doutrina falsa, você precisa criar outras ideias para dar amparo para aquilo que você criou lá atrás. Começa lá com Maria, Mãe de Deus. Para você dar amparo que Maria era intercessora, tinha que se criar essa ideia de que ela era Mãe de Deus. E assim sucessivamente, todos os outros, intercessora, medianeira, pura, virgem, santíssima, porque a Igreja Católica entende que para Jesus ser santo no seu ministério, Maria tinha que ser sem pecado, sem mácula. Só que se nós formos seguir esse raciocínio, o pai de Maria, os avós, os tataravós de Maria também, toda a linhagem dela deveria ser pura nesse sentido que eles falam, para que Jesus viesse sem pecado. Só que a grande coisa mais interessante na vida de Maria e no nascimento de Jesus está no fato da ação do Espírito Santo. É isso que a gente precisa abrir os nossos olhos. A maior ação está, a maior glória, a maior honra, toda devoção, toda adoração está no fato de que o Espírito Santo gerou em Maria Cristo, e não nas coisas naturais relacionadas à sua descendência. Então vamos voltar para Marcos, que está falando sobre os irmãos de Cristo. A palavra irmãos aqui, nesse texto, é a palavra adelphoi. E a palavra para mãe é mother. Então, essa palavra é uma palavra grega que está relacionada diretamente à mãe de sangue, à mãe legítima. Então, o texto está afirmando que esta mãe que está aqui era a mãe legítima de Jesus, no caso Maria. E automaticamente nós vemos essa palavra adelphoi, que está junto com a palavra mother, que significa filhos, filhos de sangue. Só que a alegação da Igreja Católica é justamente de que essa palavra adelphoi, ela pode ser usada também para primos, para amigos próximos que são chamados de irmãos também, parentes, sobrinhos. Então ela é uma palavra muito ampla e pode ser usada para isso. Então automaticamente Cristo não teve irmãos. Só que não é isso o que é o verdadeiro significado dessa palavra. Porque no Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Então na língua hebraica não existia uma palavra definida para irmão de sangue. A palavra que tinha era a palavra ak, ou aka, que no caso irmã, ou ak, irmão. Essa era a palavra. E nesse texto, como ele menciona adelphoi, a Igreja Católica afirma, olha, a palavra definida é ak. Então, se está escrito adelphoi, é porque ele está dando possibilidade de dizer que esses irmãos não eram irmãos de sangue. Podem ser primos ou sobrinhos ou qualquer parente próximo ali. Mas, na verdade, o Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego é muito claro que a palavra adelphoi, quando ela é usada, ela está se referindo a irmãos de sangue. Ela está se referindo aos irmãos de Jesus Cristo. Porque existe uma palavra específica para primos, sobrinhos ou parentes, que é a palavra anepsios, que nós vemos também lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, onde Barnabé está com o seu sobrinho, e aquele sobrinho, aquela palavra ali no original é a palavra anepsios, não é a palavra adelphoi. E no Novo Testamento nós vemos mencionado a palavra adelphoi 9 vezes pelo menos. Ela é mencionada mais de 300 vezes, e nas outras vezes ela tem essa conotação de pode ser um primo, só que nas 9 vezes que elas são mencionadas no Novo Testamento, que está relacionado a irmãos de sangue, ela está falando de Jesus Cristo, de Maria e de seus filhos. E todas as vezes nós vemos nesse contexto, nessas passagens, esta similaridade da mãe com os seus filhos buscando o seu outro filho. Isso era algo muito comum na cultura judaica. E o que eu quero dizer com tudo isso? Maria teve filhos. Maria teve outros filhos além de Jesus. Ela não é virgem perpétua. Isso é uma mentira. Ela foi virgem até o nascimento de Jesus Cristo. E olha o que a palavra nos diz isso. Contra o que a doutrina católica diz, olha o que a palavra nos diz. Mas José não a conheceu até que ela deu à luz o seu filho. Se você ler o contexto desta passagem inteira no livro de Mateus, você vai perceber tudo isso que eu estou dizendo tem muito sentido e é aquilo que a palavra quer nos transmitir. Nós precisamos compreender o que a cultura judaica nos ensina para entender o que a palavra de Deus, que foi escrita por judeus, enviada para os judeus, vivenciada por judeus no começo da igreja, quer nos trazer. Quando nós olhamos para a cultura judaica, uma criança, no caso uma menina, ela depois que passava da sua puberdade, lá pelos seus 12 anos de vida, ela já era prometida em casamento. E foi isso que aconteceu com Maria, ela foi prometida em casamento a José.
Então, ela tinha que ser virgem. Ela não tinha como não ser virgem até ela casar com seu esposo. E não sei se você sabe, mas Maria tinha aproximadamente 13 anos quando ela passou a sua puberdade, e isso a própria Igreja Católica admite. Ela tinha 13 anos e ela tinha sido prometida a José. Então ela iria casar lá pelos seus 15, 16 anos. E você pode se assustar com isso, só que isso é a cultura deles. Isso é a cultura do judeu. E nós não podemos esquecer que Maria nasceu nessa cultura. Jesus nasceu nessa cultura. Eles cumpriram os preceitos judaicos enquanto eles estavam aqui nessa terra. Então, nós precisamos entender essas coisas. Maria estava prometida a José. Por isso que quando ela conta para José que está grávida, a primeira reação dela é desposar ela. A reação dele é desposar ela, é não casar mais com ela. Só que para não prejudicar ela, para que ela pudesse casar com outra pessoa, para que ela não ficasse mal falada no meio, ele tinha pensado de fazer isso de uma forma que não prejudicasse ela. Só que o fato é que ela estava virgem justamente por causa da cultura, e porque ela era uma menininha, ela era nova. Então o anjo vem até José e revela a ele que aquilo é obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou isso no seu filho, na barriga da sua mulher. E José entende isso. Então ele não entrega ela, não desiste do casamento. Só que a virgindade dela era desta forma. Só que essa virgindade ela durou até o nascimento de Jesus Cristo, como nos diz a palavra. Então quando diz assim, ó, até que nasceu Cristo, ela não coabitou com seu marido, automaticamente nos diz que ela coabitou com seu marido depois, gerando outros filhos. Então ela não permaneceu virgem para sempre. Ela esteve virgem até esse momento por cumprimento de uma profecia. Porque Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos diz: E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Lá em Isaías, aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías já estava profetizando que seria uma virgem que daria à luz Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. Então, para cumprimento da profecia e para cumprimento dos planos de Deus, ela tinha que ser virgem. Por isso que ela foi prometida em casamento com seus 13 anos aproximadamente, por isso que José estava esperando para casar com ela, e ela não tinha sido violada na sua parte sexual. E depois, quando ele descobre dessa violação, a primeira reação dele é: eu vou entregar ela, porque na cultura deles eu só era casado com uma mulher quando ela era virgem. E a consumação do casamento judaico se dava quando existia a relação sexual. Então, depois do casamento, na lua de mel, existindo a relação sexual e atestado isso por outra pessoa, aí sim o casamento era consumado. Então, depois que Jesus nasce, Maria casa com José. E a consumação é uma relação sexual. A Igreja Católica tenta trazer esta ideia que Maria é virgem santíssima para dar amparo à ideia de que ela é imaculada, como se a relação sexual fosse pecado. Veja que a relação sexual é uma bênção de Deus quando ela é feita dentro do casamento, com a pessoa que você ama. É óbvio que ele não aprova a prostituição, a traição, a fornicação. Isso daí não é bênção. Agora, dentro do casamento, o sexo é uma bênção. E a Igreja Católica tenta trazer esta ideia de que Maria, para que ela seja imaculada, ela não pode ter tido relação sexual com José sua vida inteira, sendo virgem, e ela não pode ter tido filhos. Só que o que a Bíblia está nos ensinando é justamente o contrário. Tem outras passagens também que nós poderíamos trazer aqui, e que eu vou colocar na descrição, mostrando essa conexão que existe entre Maria e seus filhos nestas passagens, mostrando para nós que existia essa conexão, esse círculo familiar, muito mais do que primos, ou parentes, ou sobrinhos, ou conhecidos, mas uma mãe com os seus filhos biológicos, irmãos de Jesus Cristo. Então, Maria não é virgem, pessoal. Ela não foi virgem durante toda a sua vida. Ela foi até o nascimento de Jesus Cristo. E o grande problema que eu vejo em todas essas afirmações, desde a primeira afirmação que eu fiz neste vídeo, de que Maria é virgem santíssima, imaculada, pura, mãe da igreja, mãe de Deus, intercessora, medianeira, é que, assim, a Bíblia não traz amparo para esse tipo de coisa em primeiro lugar. Eu acredito que a vida cristã ela deve estar baseada no que a Bíblia nos diz, porque a Bíblia ela não mente. Homens podem criar doutrinas variadas, mas a Bíblia não. A Bíblia é muito clara. Quando existe honestidade na parte daqueles que estudam e leem a Bíblia, sem nenhum tipo de dogma colocado em cima, é muito claro, quando nós vemos essas coisas, que Maria não deve ser venerada. Esta é a minha crítica a esse tipo de devoção, a esse tipo de hiperdulia. Veja, não é latria, mas é hiperdulia. É algo maior. Idulia para os santos e hiperdulia para Maria. Você veja que parte-se para uma devoção extrema. Entendeu? Parte-se para uma devoção mariana. E por sinal, a devoção mariana ela é algo que surgiu depois, lá pelo século XII, no ano 1300, mais ou menos. Então, até o ano 1300, por mais que os primeiros cristãos católicos tivessem uma devoção por Maria, eles não partiam para essa devoção mariana. Porque isso daí é idolatria. Então, uma coisa que a gente precisa deixar clara é isso. A Bíblia honra Maria pelo que ela fez, pelo seu chamado, pelo seu ministério que ela cumpriu como sendo mãe de Cristo, mas ela não autoriza orações, intercessões, passeatas, subir uma escada de joelho, consagração a Maria,
Essa semana eu descobri que tem pessoas que são consagradas a Maria, mas não é idolatria, segundo eles. Não é idolatria, é apenas uma consagração. Então, assim, participar um lado muito perigoso. Uma adoração de deuses que não merecem. Ela não merece ser adorada. Ela merece ser honrada, mas não adorada. E nem devota, nem venerada, nem nada disso. Porque no fim das contas é tudo a mesma coisa. O coração das pessoas está no milagre de Maria, no poder de Maria e não no poder de Cristo, não no poder de Deus. E isso é, sim, idolatria. E 2 Coríntios 11:14 nos diz que até um anjo pode se transfigurar em anjo de luz para enganar, para trazer falsas impressões de algo ser de Deus, de operar um milagre, de operar maravilhas e enganar aqueles que são os escolhidos. É isso que a palavra nos diz. E com isso eu quero trazer esse assunto para nós finalizarmos esse vídeo, dizendo que as aparições de Maria, elas são mentirosas, enganosas. Você veja que quando existe essa devoção, essa ideia que ela é mãe, que ela intercede, que ela está viva agora, tendo algum tipo de ação aqui na Terra, e quando aparecem situações durante a história, e é atribuído a Maria isso, torna-se uma devoção também, uma idolatria a uma imagem. E é o que nós vemos que aconteceu na Nossa Senhora de Guadalupe, em 1531, a Nossa Senhora de Lourdes, em 1858, e a Nossa Senhora de Fátima, em 1917, onde elas apareceram e aconteceu algo maravilhoso e as pessoas começaram a adorar aquela imagem como sendo uma aparição de Maria, operando milagres. Cara, veja se isso não é idolatria. Veja se isso não é adoração de ídolos. Porque apareceu algo, porque existe essa veneração, parte-se para esse lado. E agora também eu quero trazer à tona a padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que algumas pessoas vão se escandalizar agora, mas é necessário a gente trazer esse tipo de informação. Você sabe como que nasceu a ideia de Nossa Senhora de Aparecida ou Nossa Senhora de Conceição? E daí que depois teve essa mudança para Nossa Senhora Aparecida? A história nos diz assim. No ano de 1717, 3 pescadores foram encarregados de pescar para um banquete, em homenagem a um governador que estava visitando uma cidade, o Conde de Assumar. E esse lugar que ele estava visitando era o Vale do Paraíba, que hoje é um rio que fica do lado da cidade que hoje nós conhecemos como Aparecida, em São Paulo. Então esses pescadores estavam lá preparando um banquete para um governador que iria visitar, que na época não era governador, mas era conde, o nome da função dele. E esses 3 caras foram selecionados para pescar o peixe e para fazer a comida para eles lá. E olha o que aconteceu. O pescador João Alves puxou em sua rede o corpo de uma pequena imagem sem a cabeça. E ao jogar novamente a rede, puxou a cabeça da mesma imagem. A imagem era de Nossa Senhora da Conceição. Então já existia uma veneração a uma imagem, Nossa Senhora de Conceição, que fazia menção de Maria por meio desta imagem. E eles pescaram esta imagem nesse momento que eles estavam preparando esse banquete para esse governador. E depois disso, segundo a tradição católica, a pesca naquele lugar abundou. Então, esta imagem, como ela apareceu nas redes, ela ficou sendo conhecida como Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu no meio das redes. E, na sequência, a história mostra que milagres começaram a acontecer naquele lugar, pessoas começaram a ser abençoadas, coisas sobrenaturais, curas, enfim, todas essas coisas começaram a acontecer. E começou a se atribuir isso a essa imagem de Nossa Senhora da Conceição, ou Nossa Senhora de Aparecida, que depois teve esse nome transformado. Então começou a ser atribuído a ela esse tipo de coisa. Só que o milagre não é Jesus que faz, não é Deus que faz. Então aqui já temos um primeiro erro, atribuir a uma imagem, que seja uma aparição de Maria, porque ela não tem poder de intercessão, porque ela está morta, mas segundo o que a tradição católica acredita, como ela está viva, né, tem que ter essa defesa de que ela está viva, para defender também a ideia de que ela aparece para fazer milagres, porque ela intercede por nós. Então, a história conta que começou a ter esses milagres, começou a ser atribuído isso a ela. Então, veja, essa imagem, ela começa a receber adoração, ela começa a receber veneração. Então, em 1745, foi construída a primeira capela, e em 1904 a imagem foi coroada, e em 1930 o Papa Pio XI declara Nossa Senhora como a padroeira do Brasil. E a minha pergunta, sincera, aos católicos é: o nosso Senhor não é Jesus Cristo? Nosso Senhor, o único Deus, não é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que são um em sua essência? O Brasil não tinha que ser declarado de Jesus e não de uma imagem que foi encontrada à beira das águas, de uma outra senhora que nós sabemos que não é Maria, que é qualquer outra coisa. Eu tenho a minha opinião formada sobre isso, mas não vou falar aqui. Mas é qualquer outra coisa menos Maria, porque Maria está morta, aguardando o juízo final. Os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos seremos transformados. É isso que Maria e nós estamos aguardando, a volta de Cristo para nós estarmos junto com Ele na eternidade, com corpos glorificados, com a imortalidade, vivendo com Ele eternamente.
Então é isso que Maria está guardando. Então essas aparições não é Maria, gente. Não é Maria. E o interessante, quero trazer uma curiosidade para vocês, é que esta imagem, ela é uma imagem que surge das águas. Ela é uma imagem que traz uma figura feminina, protetora, de maternidade, de cuidado, de amor. Só que isso são coisas muito parecidas com o orixá Iemanjá. O orixá ele é uma força espiritual que tem ação sobre aqui o natural, que é uma religião, é uma cultura iorubá, que vem lá da África, que dá origem ao que nós conhecemos hoje como o candomblé e a umbanda, que é baseado em orixás, é baseado em imagens que têm poderes, que têm ação sobre este mundo aqui terreno. Então, esta imagem que surge das águas, ela é muito parecida com Iemanjá. Essa Nossa Senhora da Conceição, ela é parecida com Iemanjá. E ela também é parecida com Oxum, que também é uma entidade protetora dos mares, das águas. Então é meio perigoso. É muito parecido, né? O que me resta pensar é, será que essa imagem, essa aparição que surgiu nas águas não é Iemanjá? E foi confundida com Maria, porque pensam que Maria poderia fazer isso? E que toda esta veneração mariana, esta padroeira do Brasil, pode se tratar de uma entidade orixá que vem lá da África, que dá a base para o umbandismo e o candomblé aqui no Brasil? Interessante, né? Eu vou colocar uma imagem aqui na tela da deusa Iemanjá e também da imagem de Aparecida, da Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, para vocês verem a similaridade. E como eu creio que esta imagem não é Maria, tem muito sentido ela ser Iemanjá. É claro que a Igreja Católica vai negar isso, vai falar que são apenas coincidências, que isso é algo que aconteceu lá no tempo dos escravos, onde o pessoal, os escravos que vieram lá da África, eles precisavam esconder a sua fé. Então, quando eles adoravam Iemanjá, e como aqui no Brasil tinha uma cultura católica muito forte, eles colocavam o seu santo, o seu Deus, o seu orixá, que para mim é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, é apenas o nome, mas a sua essência é a mesma, é uma imagem, é um orixá, é um Deus, é um santo recebendo uma adoração que somente Cristo deve receber. Então, eles escondiam a sua religião dentro dos santos da Igreja Católica, para poder continuar adorando, mesmo de forma escondida, ao seu Deus. E para finalizar, Iemanjá, ela é filha de Olokun, que é uma divindade dos oceanos profundos, que é conhecida como mãe dos orixás. É muito parecido, cara. É muito parecido às afirmações que são feitas em relação às aparições de Maria, principalmente Aparecida, e as afirmações que são feitas a Iemanjá, que é a mãe dos orixás, que também vem das águas, assim como Maria. Então espero que este vídeo eu tenha conseguido explicar o porquê que eu não creio em Maria da mesma forma que os católicos. Com todo respeito, eu falo essas coisas, só que a palavra, quando a gente confronta com o que é falado, ela é muito clara, ela é muito direta, não existe espaço para tentar dar uma jogada de cintura e tentar explicar, não existe isso na palavra. A palavra é muito clara quando nós falamos sobre Maria. Ela não merece adoração nem veneração, ela não tem poder de receber oração, de interceder por nós, ela não é santíssima, ela não é imaculada, ela não é virgem eterna. Ela teve sim outros filhos. Então, nós não podemos nos enganar, nós não podemos nos deixar ser levado por doutrinas porque as pessoas estão fazendo. Por isso que a regra de fé, que eu entendo que deve ser vivida, por isso que o protestantismo, ele surge lá com aquela pregação de Lutero das 95 teses, ali que surge, né? Tem outros nomes também, mas a ideia deles era justamente isso, acabar com esse tipo de ideia. Ele não queria dividir a igreja, ele queria que a igreja mudasse os seus pensamentos, porque a Bíblia não amparava aquilo. Então, a reforma protestante ela vem justamente nesse sentido, protestar contra estas afirmações, esses dogmas, estas coisas que levavam a ideias erradas do que a Bíblia diz. Por isso que Lutero, ele trouxe daí os 5 solas. Sola Escritura, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Deus glória. E os outros 2 solas também. Tudo isso estava relacionado ao que a palavra nos diz. Então, que Deus abençoe você, a tua vida. Espero que você tenha sido abençoado. E talvez uma dúvida que você tinha, talvez uma curiosidade, talvez algo tenha aberto a sua cabeça. E como eu disse já no começo e reforço, é com todo respeito aos católicos que eu falo isso. Só que a fé de vocês não está baseada na Bíblia. Está baseada nos dogmas da Igreja Católica. Está baseado nas doutrinas que eles criaram e que não tem base bíblica. Eu desafio quem tiver um versículo claro dizendo que Maria é intercessora, que nós devemos rezar para ela, pedir orações para ela, me mostre que eu faço uma retratação aqui, tá bom, pessoal? Valeu!